Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal do Ministério Justiça e Poder, um ministério que leva o ensino cristão na sua igreja, através de cursos gratuitos que oferecemos, que você pode conhecer visitando o site que aparece aí na sua tela. E nós também levamos o ensino cristão a muitas pessoas através das redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, temos uma página no Facebook e estamos aqui no YouTube com os nossos vídeos semanais. Vamos à pergunta de hoje? A pergunta de hoje é do pastor Eduardo. Minha dúvida é a pergunta feita a Jesus do porquê eles e seus discípulos... Minha dúvida é a pergunta feita a Jesus do porquê ele e seus discípulos não jejuavam. Não jejuavam porque não era tão importante. Por outro lado, Jesus ensinou que a expulsão de alguns demônios requer jejum e oração. Parece um pouco confuso. Vamos ver esses dois textos, né? Para a gente tentar clarear essa situação aqui. O primeiro texto nós vamos ver em Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os seus discípulos? Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo com veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres, entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser posto em odres novos. É interessante que nós já fizemos um vídeo aqui sobre jejum, né? Essa palavra aqui, nestel, que aparece aqui nesse texto, né? Abstinência de alimentos com um objetivo religioso, ritual, né? E esse texto aqui é muito rico, né? Inclusive mostra que Jesus está ensinando que a forma de jejum que nós, os cristãos, devemos ter é diferente daquela que os fariseus propunham, porque nós não podemos colocar um vinho novo no odre velho. Mas o que nos interessa aqui nesse ponto é Jesus dizendo que naquele momento em que ele ainda estava presente fisicamente com seus discípulos, não era a hora deles jejuarem, não era necessário eles jejuarem. Por quê? Porque o esposo, o noivo da igreja, Jesus, estava presente fisicamente entre eles. O outro texto que foi colocado, nós vamos ver em Mateus, no capítulo 17, e nós vamos ler, vamos ler a partir do verso 17, porque o contexto aqui vai dizer que Jesus, voltando do Monte da Transfiguração com 3 de seus discípulos, chega, os outros discípulos estavam com uma multidão ali, e um homem pedindo que ele expulsasse o demônio do filho dele, e eles não tinham conseguido. E aí Jesus olha para esses discípulos e diz, e isso aqui é muito importante: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Então, isso aqui é muito importante, está no versículo 17. E aí no 18, repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde essa hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, e porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui a colar, e ele há de passar, nada vos será impossível. Mas, e aqui nós chegamos à sua dúvida, esta caça de demônio não se expulsa senão pela oração, pelo jejum. A palavra aqui, né, nesteia, é a mesma raiz do nestel que nós vimos lá, né, no outro texto. É uma palavra que vai falar de abstinência de alimento, né, com finalidades rituais, religiosas. Aí nós vemos aqui, é confuso, é contraditório. Jesus está dizendo para os discípulos dele que eles não precisam jejuar. E aqui está dizendo que essa caça só sai por jejum e oração.
como que nós podemos compreender essas duas questões aqui? Então vamos ver primeiro aquilo que assemelha os dois textos. Lá no texto de Marcos que nós vimos, Jesus está dizendo que eles não precisam jejuar porque ele está presente. E neste texto aqui, ele vai dizer que aquela casa sai com Jesus em oração, mas antes ele fala assim, até quando eu estarei convosco? Ou seja, vai chegar um momento que eu não estarei mais, e vocês têm que perceber que tem a necessidade de jejum. Então, nós podemos ver a finalidade do jejum aqui, dentro desses textos, como uma forma de nós nos colocarmos na mesma condição que os discípulos estavam, com Jesus presente. A forma que os discípulos se posicionavam com Jesus presente é essa mesma maneira que o jejum nos leva a anularmos muito de nós mesmos, da nossa carne, e estarmos mais próximos de Jesus presente. E Jesus está dizendo isso aqui. Naquele momento eles precisavam estar jejuando? Não, mas até quando eu estarei convosco? Até quando eu estarei? Nesse momento eles não precisavam jejuar ainda, porque o noivo estava lá. Mas até quando eu estarei? Quando eu não estiver mais, vocês vão ter que ter vida de jejum e oração. A questão da casta que só sai do jejum e oração não quer dizer que eu tenho que estar jejuando naquele momento em que eu vou expulsar um demônio. Mas que eu tenho que ter vida de jejum e oração para estar cada vez mais próximo da condição de alguém que Jesus está presente. Porque se ele não estiver presente, nenhuma casta de demônio vai sair, nenhum demônio vai sair. Demônio é expulso pela presença de Jesus, pelo nome de Jesus que nós proferimos, pela autoridade que nós temos de usar o nome de Jesus. Eu vou encerrar contando uma história, né? Um pastor, era pastor na Assembleia de Deus da Rocinha, no Rio de Janeiro, e aquele pastor disse que um certo dia ele levantou com uma vontade de jejuar, e quando ele tem essa vontade, normalmente vai acontecer alguma coisa. Só que o tesoureiro da igreja passou, comunidade, mora o pessoal ali perto, passou e falou, pastor, fulano fez bolinho. E ele falou, que jejum que nada, foi lá comer os bolinhos. Mais tarde ele estava atendendo na igreja, veio uma pessoa, e ele orando, aquela pessoa caiu endemoniada. E aí, ele foi repreender aquele demônio falou assim, olha, tem uma coisa, hoje você não tem autoridade para nos tirar daqui. Porque alguns de nós vieram antes e te impediram de jejuar. E ele disse, olha, você que está enganado, porque não é hoje que eu não tenho autoridade para te tirar daí, é dia nenhum. Mas quem tem, está aqui presente. Você vai querer enfrentá-lo? E aí aquele pastor repreendeu aquele demônio, aqueles demônios saíram. É importante nós percebermos isso, eu não preciso estar jejuando naquele momento, eu preciso ter uma prática de jejum. E por que eu preciso ter uma prática de jejum? Porque meu Senhor subiu e ainda não voltou, de forma física, presente. Ele está aqui conosco, nós podemos usar o nome dele, mas ele não está presente, como o noivo estava naqueles dias de Marcos capítulo 2. Como o noivo hoje já não está mais, como Jesus disse aqui no texto de Mateus, até quando estarei convosco? Então, Jesus nos mostra a necessidade da presença dele e de nós estarmos jejuando, porque ele hoje não está presente fisicamente no nosso meio. Temos que ter vida de jejum e oração. E é isso que Jesus está ensinando nos dois textos. Enquanto ele estava presente, os seus discípulos não precisavam jejuar. Mas a partir do momento que ele já não estaria mais com eles, como ele anunciou aqui em Mateus, aí sim, os discípulos teriam que ter vida de jejum e oração. Serem pessoas que jejuam. Não necessariamente estarem em jejum naquele momento, mas pessoas que têm uma vida de jejum e oração.
Chegamos ao final de mais este vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Se você gostou, peço que deixe aí seu like. Se inscreve no nosso canal caso não seja inscrito. Ative o sininho do nosso canal para receber as nossas notificações. Se você tem uma dúvida, como o pastor Eduardo teve, envie-nos a sua dúvida através do e-mail que aparece aí na sua tela, através dos comentários do vídeo. Nós estaremos respondendo aqui, é nosso compromisso. Nós não deixamos nenhuma pergunta sem resposta. E não queremos que você fique com a sua dúvida. Se você é como eu, uma pessoa que gosta muito de um romance cristão, vai te entreter e também vai te edificar, nós te apresentamos o nosso livro, Os Dois Homens de Cafarnaum. Ele está em e-book, disponível na Amazon, custa apenas R$10. E é um livro delicioso de se ler e muito edificante. Bastante bíblico e ainda assim um romance que você consegue ler descontraídamente e aprendendo e sendo edificado. O link para você adquirir esse livro está na descrição desse vídeo. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.